Olá, seja bem-vinda a mais um Maione Convida. E dessa vez eu estou com uma convidada super especial. Eu posso dizer a vocês com toda a convicção que era a primeira convidada que deveria ter sentado aqui comigo. Eu gosto de apresentar as pessoas, mas eu acredito que tudo que eu falar sobre ela vai ser pouco. Por isso eu vou deixar ela mesma se apresentar para vocês. Seja bem-vinda ao Maione Convida, doutora Ana Maria Guerra. Obrigada, Maione, pelo convite. Estou muito feliz. Realmente estava devendo minha participação aqui com você. Sei que eu fui a primeira convidada, não nego, mas a vida de ginecologista e obstetra é meio difícil. Isso mesmo. Falando nessa vida de ginecologista, de obstetra, eu quero saber qual foi esse momento da sua vida que você decidiu. Essa é a profissão que eu vou escolher. Bom, na medicina a gente vai passando por várias especialidades, né, durante o curso médico. E aí eu me apaixonei logo no meio do curso pela pediatria e pela saúde da mulher. E fui me preparando para a prova de residência, estudando ainda sem ter certeza do que eu queria. E no dia da inscrição, na época noivo, hoje atual esposo, me deu a dica, né, ou sei lá como é que eu posso chamar, de fazer a ginecologia obstetrícia. Na época a gente pensava muito em morar no interior, e aí foi através dessa orientação que ele me deu que eu fui por esse caminho da ginecologia obstetrícia. Falando nisso, a gente estava até conversando há pouco que as pessoas, você tem um bebê com você, daqui a pouco, doutor, você deveria ser pediatra também, né? Sempre tem um pouquinho de socorro nisso, né? Eu falo até por mim, que eu já pedi muito socorro quando a minha filha era menor, porque a gente sempre quer também um apoio, né? Então, realmente tinha isso, de ginecologia ou pediatria. E você fala muito, assim, sobre momentos, sobre humanização, mas eu quero saber, assim, durante a sua jornada, a sua carreira, você acha que teve algum momento, assim, esse momento foi muito marcante na minha carreira e eu realmente, era isso que eu escolhi, o que eu escolhi estava certo, porque a gente às vezes escolhe quando é mais jovem, né? E a gente às vezes fica, deveria, não deveria, mas teve algum momento marcante ao longo da sua jornada que você disse, realmente, era isso que eu deveria ter escolhido para mim mesmo. Não, eu acho que quando eu escolhi, realmente a minha dúvida era entre as duas áreas, mas eu engravidei ainda na residência médica, né, que é a especialização em ginecologia e obstetrícia, no 2º ano. E aí eu passei por um movimento marcante na minha gestação do meu primeiro filho, que foi um alto risco na minha gestação. E aí, mais ou menos com 7 meses, ela vai me fazer chorar. Mais ou menos com 7 meses eu fui fazer um exame e descobri que minha gestação acabava de se transformar numa gestação de risco por falta de líquido amniótico. E durante o exame, eu já sabia o que precisava ser feito e o médico que eu estava acompanhando negou fazer o exame que eu precisava que fizesse. E eu pedi, ele disse, não, vá para a sua médica e deixe que ela peça. Eu disse, não, mas faça, eu sei que ela vai pedir. E ele disse, não, vá para ela. E eu saí da sala sem a resposta que eu precisaria, para saber se eu ia precisar ter um bebê prematuro ou não. E a gente saiu da sala, eu liguei para a médica e ela disse, volte para ele e faça o exame. Eu disse, não, ele disse que não ia fazer. E aí ela disse, não, então venha para cá onde eu estou. Na época ela estava no IMIP, eu ainda era residente do IMIP. E eu fui para lá e fiz meu exame lá. E depois desse dia a gente acompanhou a gravidez ainda por mais uma semana e meia, e aí a gente precisou interromper. Interromper é tirar o bebê. E aí eu tive meu primeiro filho com 7 meses e um pouquinho. E passei ali por tudo que eu acho que uma mãe e mulher pode passar. E a partir desse momento eu disse que não negaria. Não vai sair. Que eu não negaria mais nada a uma gestante. E assim eu sigo até hoje. Eu não nego mais nada a uma gestante. Eu vou lhe fazer chorar ou você que chorou? A pergunta foi proposital. Falando nisso, esse bebê tem quantos anos hoje, esse bebezinho?
Esse bebê tem 16 anos. Olha aí, gente, ela denunciando a idade dela na ginecologia e na obstetrícia, né? Quantos filhos a doutora tem? São 3 filhos. O mais velho agora faz 17, próximo mês. E a mais nova fez 9. Vamos lá, falando nisso, né? A partir disso você decidiu, nenhuma mulher vai passar por isso que eu passei. Então, aquele atendimento não foi humanizado e você sentiu a dor disso, né? Sim. E você acredita que nessa correria do dia a dia, porque há 17 anos atrás, a gente subentende que o mundo era mais calmo, a gente não tinha tanto acesso à rede social, a gente não consumia tanta coisa tão rápido. Sim. E como é que hoje, no dia a dia, nessa correria, você acha que tem como, no dia a dia do consultório, você com uma pessoa assim, frente a frente, sabendo que tem mais 10, lhe esperando 12, porque é uma luta para conseguir agora, né, a sua agenda. Tem como você, o médico, ter um atendimento humanizado? Eu acredito que sim. Eu acho que quando uma pessoa entra na sua sala, eu acho que quando ela lhe procura, ela precisa que você pare, se concentre nela e deixe o que está lá fora esperando lá fora. Então, quem está lá fora sabe que vai esperar, né? Hoje eu tento organizar minha agenda de forma que eu tenha um tempo hábil para cada consulta e que eu consiga dar a atenção que aquela pessoa que me procurou precisa. Entendo. Falando em procurar, as pessoas procuram por diferentes motivos. E a gente, mulher, a gente quer saber uma questão que a doutora é muito conhecida por conversar, que é sobre sexualidade feminina, né? E aí tem uma questão que quando a doutora abre lá as caixinhas de perguntas, todo mundo quer saber. Doutora, libido, cansaço, libido e cansaço. Inclusive, a doutora entrou aqui no estúdio, já estava respondendo uma seguidora sobre isso. Eu quero realmente saber por que é que as mulheres têm tanta variação de libido, né? E se isso tem muito a ver com o cansaço ou não, o que é que a ciência fala sobre isso? Veja, somente em torno de 10 a 15% das queixas sexuais tem a ver com um problema físico, hormonal, etc. Tá? O restante, ou seja, 85% das vezes, ele está no relacionamento tanto da pessoa com o parceiro, né? Quanto da pessoa com ela mesma. Então, o dia a dia, a falta de cuidado, né, o cansaço, a profissão, a exigência que temos conosco, né? Então, com a nossa vida, com a nossa família, com nossos afazeres. Então, a gente se cobra muito. Então, isso vai minando a libido da mulher. Então, não é, na maioria das vezes, um problema físico, hormonal, sabe? É, muitas vezes, muito mais psicológico. E, às vezes, uma boa conversa, uma boa explicação, a gente consegue resolver essa queixa. Porque, realmente, a mulher, a gente conquistou várias coisas ao longo dos anos, né? Mas a gente acumulou também. Não adianta a gente ser só romântica e dizer assim, a mulher faz o que ela quiser. A gente também acumulou com isso, né? Então, se a mulher trabalha fora, a mulher também tem trabalho em casa, tem a questão dos filhos, e cada filho tem uma necessidade diferente, precisa de uma atenção diferente, e isso precisa ser trabalhado. Então, dentro da sua área, né, da ginecologia, as mulheres podem lhe procurar para conversar sobre isso, porque ainda se tem a questão do tabu, as pessoas têm vergonha de conversar. Às vezes a mulher pode ter vergonha até de chegar no seu consultório e dizer, doutora, eu estou sem libido. Né? Então, como isso pode ser trabalhado de forma mais natural para que as mulheres não tenham vergonha de conversar um pouco sobre isso? Veja, normalmente a mulher ela procura um ginecologista por uma questão de confiança. Então, esse ginecologista também precisa estar preparado para receber essa queixa. E a gente sempre vê muito que essa queixa é a última queixa da consulta. Então, muitas vezes a gente precisa provocar a mulher, né, durante o nosso questionamento lá, as queixas que ela tem, a gente vai buscar essa queixa da sexualidade. Então, o ginecologista precisa estar preparado para ir buscar essa queixa e precisa estar preparado para quando ela chega espontaneamente. E para saber responder também. Né? Então, nem sempre o ginecologista está preparado para receber essa queixa. E aí acaba menosprezando também a queixa da paciente.
Você acha que é assim, a última coisa da consulta, porque elas ficam com vergonha de dizer? Ficam sim. A grande maioria das pacientes, ela tem vergonha. Então, quando você tem uma paciente que já é mais antiga, que já tem um pouco mais de intimidade, ou que já veio várias vezes para consulta, a gente conversa muito mais fácil. Muitas vezes, quando é a primeira consulta, ela deixa, às vezes, para o finalzinho da consulta. Ah, doutora, lembrei mais uma coisa aqui que eu queria falar também. Eu estou sem libido, sabe? E aí a gente vai desenrolar aquele tema também. Mas o ginecologista tem por obrigação, durante o questionamento, né, durante as perguntas sobre as queixas da paciente, a gente investigar a libido também. Você acredita, né, com toda a sua experiência, com o que você estudou, a questão da libido, né, e de tudo que influencia junto com isso, impacta assim na saúde no dia a dia da mulher? Quando eu digo saúde, eu quero dizer no humor, no trabalho, na vivência não só com o esposo, sabe? Com o marido, com o companheiro, mas na vivência no geral da mulher, seja como mãe, como profissional? Sim, porque veja, segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos pilares da saúde da mulher e do homem também é a questão sexual, tá? Então, além dos outros pilares, a gente tem a questão sexual como um dos pilares da saúde geral da pessoa, certo? Então, ela impacta com certeza. Ana, quando você escolhe ser ginecologista, tira uma dúvida para a gente. Você também escolhe a área da obstetrícia, vem junto. Explica um pouquinho para quem está em casa, para entender. Todo ginecologista é um obstetra? Tá. Todo ginecologista, ele por formação é ginecologista e obstetra. Para quem faz a formação clássica, que a gente fala, né, a residência médica. Porque hoje existem algumas especializações que se faz só de ginecologia, por exemplo. Sim. Tá? E aí, na especialização clássica, que é a residência médica, a gente faz as duas coisas juntas, ginecologia e obstetrícia. O que acontece hoje é que muita gente não quer mais praticar obstetrícia, né, porque ela exige muito mais da pessoa, do médico, do que a ginecologia. A ginecologia, você entra no consultório, saiu do consultório, acabou ali, na maioria das vezes, né? E a obstetrícia não. A obstetrícia, ela requer da gente muito fora do consultório. Então, muita gente já escolhe um caminho e vai só por um, mas a gente se forma nos dois. E como é ter essa vida de não vou poder viajar porque tem 5 mulheres que podem parir nesse tempo. Não vou dormir porque tem um parto e você, quem lhe acompanha nas suas mídias digitais, vê que você preza muito pelo parto humanizado, pelo parto normal, né? Porque pode ser um parto humanizado, uma cesariana ou um parto normal. Mas você preza muito por isso, prega muito a possibilidade de um parto normal. E a gente sabe que é uma escolha que você dá para a mãe, mas que também vai tirar de você tempo. E aí você também não vai poder marcar, né? Cesariana geralmente se marca e você tende até a cesariana, você tende a esperar o momento do bebê também. Como é ter essa vida? Sabendo que se você tem uma agenda anual de parto, praticamente todo mês você tem aí 8, 10 partos. Como é viver assim? Geralmente se trabalha muito em obstetrícia com equipe, né? São vários profissionais. Como eu trabalho no interior, eu trabalho sozinha, então fica um pouco mais difícil, mais limitado. Mas, normalmente, a gente programa tudo com 9 meses de antecedência. Então, minha programação é toda igual a uma gravidez. Então, quando a paciente chega hoje para mim no consultório, se eu for tirar férias, eu já programei com 9 meses de antecedência. Se eu for para um congresso, também já programei com 9 meses de antecedência. Minha rede de apoio, meu esposo, minha babá, todo mundo sabe que eu não tenho uma hora assim para programar tantas coisas com antecedência. Inclusive o podcast foi uma confusão para eu conseguir programar ontem, né? Você sabe que eu estava dizendo, Maione, pode ser que aconteça de não conseguir chegar. Porque pode acontecer de ser chamada de qualquer momento. Tem realmente. Aquela sua frase, pode ter bebê chegando, pode né? Pode ter bebê chegando e aí eu desmarco tudo, aí não tem o que fazer. E como é colocar a mulher como protagonista do parto? Porque há décadas atrás era assim, o parto era do jeito que o médico dizia. E hoje você sempre fala de colocar a mulher como protagonista do parto. Como seria isso? Como é isso? Tá. O protagonismo que a gente fala é deixar a mulher consciente do que ela vai escolher. Então, é fazer com que ela escolha
e escolha de forma consciente. Ela entenda o que é que vai acontecer, tanto no parto normal quanto numa cesárea, se for essa a opção dela, mas que ela faça essa opção entendendo os riscos e os benefícios, tanto de um parto quanto do outro, né, de um procedimento que ela vai se submeter. Então, isso é protagonismo. Isso pode ser numa consulta, isso pode ser na escolha de um anticoncepcional e isso pode ser no parto também. Então, a gente dá a opção da mulher escolher conscientemente, sabendo os riscos e os benefícios de cada coisa. Falando de parto, eu vou te fazer duas perguntas relacionadas a isso. A gente fala muito de humanização. Você fala muito sobre isso, mas a gente sabe que tem um lado que nenhuma mulher quer passar, mas que ainda existe, também é frequente, né? Que é a violência obstétrica. Como você acredita, por exemplo, a mulher não vai ter um parto com você? Como você diria para uma mulher se preparar para que ela não passe por isso em qualquer outro lugar, ou qualquer lugar, na verdade? Bom, quando a paciente chega para o pré-natal, a gente estimula que ela estude, né? Então, ela precisa entender tudo que vai acontecer ali durante o pré-natal, cada consulta, cada exame que ela vai fazer e na hora do parto. Então, cada procedimento que pode acontecer num parto, tanto normal quanto cesárea, se você entende o que é que pode acontecer, se for acontecer alguma coisa diferente disso, ou que não está mais sendo usado, ou que está fora das evidências científicas mais modernas, ou que pode lhe levar a alguma lesão ou algum dano, né? Se a paciente sabe disso, ela vai conseguir dizer, olha, eu não quero isso aqui, eu quero uma forma diferente. Dá para eu conseguir conversar com quem está ali, prestando cuidado, sabe? E o acompanhante tem esse papel muito importante também nessa hora de defender a paciente. Então, não é brigar com quem está assistindo aquele procedimento, ou o médico, ou a enfermeira, quem quer que seja. É conseguir dizer, olha, eu entendo o que está acontecendo aqui e eu queria que me explicasse o que é que vai acontecer. Se é, por exemplo, um parto e vai precisar de uma medicação, dizer, olha, eu sei para que esse remédio serve e eu estou vendo que aqui não precisa. Me diga por que é que você vai usar, sabe? E isso baseado em estudo. Então, se a paciente estuda, ela vai ter um parto em qualquer lugar e ela vai conseguir se defender dessa violência que se fala. Realmente precisa estar preparado, né? Falando em partos, né? Por que, Ana, você acha que a gente fala tão pouco sobre o puerpério? Porque, veja, o puerpério, vamos dizer, a mulher que tem o primeiro filho, ela não sabe pelo que ela vai passar ainda, né? E pouco se fala sobre isso, né? Porque você acha que ainda como sociedade a gente fala tão pouco ainda de puerpério, do apoio que a mulher precisa, o que pode acontecer, né? A gente fala pouco sobre depressão pós-parto e tantas outras coisas que podem acontecer com a mulher naquele momento, né? Que ela se tornou mãe, né? Veja, tudo que envolve a maternidade é pouco falado ainda, né? Está começando a se falar agora, tanto em relação ao parto, quanto em relação ao puerpério. Eu acho que ainda existe pouca conversa, sabe? Se tirou um pouco da mulher essa capacidade de decidir as coisas, de entender pelo que ela ia passar, e pareceu que tudo virou só responsabilidade do médico. Né, de quem prestava o cuidado. E aí, a pessoa que está passando por aquilo ali, ela não se prepara. Então, você não se prepara de que forma? Então, você vai se preparar para a amamentação como? Pelo menos eu sabendo o que vai acontecer, ou pelo menos eu tendo uma ideia, ou tendo um profissional para quem eu possa recorrer, sabe? São formas de você se preparar, só que a gente não se prepara. A gente sempre tende a terceirizar as coisas e achar que não, eu não preciso fazer nada aqui, deixa rolar que vai acontecer naturalmente. E não é bem assim, né? Nem tudo naturalmente vai sair como as coisas de novela. E no seu atendimento, eu posso dizer, porque eu também já fui sua paciente, sou na ginecologia e já fui, né, como mãe, como grávida, você cobra muito, né? Tanto cobra essa parte de estudar, como direciona, né? E aí é um mundo de dúvidas que surge, cada pessoa tem seu mundo de dúvida, e às vezes uma consulta de 30, 40, 50 minutos se torna um consultório, né? Vai para além da ginecologia. Nossa. Mas as mães que lhe procuram, e a gente sempre vê nas suas mídias digitais os feedbacks, que elas se sentem muito assim seguras. A palavra, né? Você passa muita segurança. Você acha que isso veio desde o início, né, que você tem aí, fala pra gente quantos partos já teve, ou foi ao longo do tempo, ou você acha que, não, eu já comecei
preparada para o que viria por aí pela frente? Não, eu acho que a experiência a gente vai ganhando com o tempo, né? Hoje eu tenho mais de 1.500 partos, já tem um tempinho já que a gente vem contando aí. Estamos para fechar os 1.800 já, na verdade. Então, são muitos partos, né? Tenho uma experiência já razoável. E no atendimento do pós-parto também, eu procuro sempre dar esse atendimento do pós à paciente, porque é importante, é um momento importante, ela geralmente chega com muitas dúvidas, a gente se prepara muito para o parto, mas acaba deixando o pós, como você falou, e às vezes a gente precisa estar com alguém ali pertinho, que a gente consiga conversar, e às vezes a consulta é essa oportunidade, né, essa consulta de retorno. Mas eu acho que não tem, a gente nunca se prepara 100%, né? Eu acho que o médico precisa estudar o tempo todo e reler as coisas e, às vezes, procurar até em outras áreas mesmo, na psicologia, né? Hoje eu aplico muito do que eu aprendi na sexualidade, às vezes eu aplico na obstetrícia, né? Às vezes eu estou lendo um livro que é de terapia, de calma, sobre, agora há pouco eu estou lendo um livro sobre como viver desacelerando, então hoje eu estou aplicando muito isso no consultório, porque às vezes a vida da gente é muito corrida, né, e às vezes a gente aplica uma coisa na outra, mas eu aprendi muito, como eu falei, da minha primeira gestação, eu aprendi muito nessa gestação, então eu acho que eu passei por muita coisa nessa gestação e nesse puerpério também, que me serviram para virar uma médica mais humana, uma obstetra melhor, sabe? Eu acho que daí eu carreguei muita coisa para o exercício da minha obstetrícia. A partir daí eu vi muita coisa que eu poderia melhorar no meu atendimento, que eu poderia melhorar, e a cada ano que passa a gente vai vendo que pode melhorar em mais alguma coisa, sabe? Você viveu na pele, isso sempre te emociona, né? Eu percebi, né? Mexe um pouquinho comigo porque foi uma experiência bem pesada, assim. Na época, eu digo, meu esposo ficou traumatizado, inclusive. A segunda filha só veio 5 anos depois por causa do trauma. Meu não, viu? O trauma foi dele. Eita! Ana, me fala um pouco. Essa questão é muito importante agora, né? Voltando para a área da ginecologia. O câncer de colo de útero continua matando milhares de mulheres. E a gente tem pesquisa que dizem assim, a mulher demora a cuidar da saúde. E aí, quando vai descobrir, já está lá, né, avançado, e quando descobre antes, tem a questão da cura, né? Fala um pouco, assim, pra gente sobre essa questão. Por que você acredita, com a sua vivência de consultório, por que nós, mulheres no geral, demoramos tanto também para procurar, né, cuidar da gente? Aquela história que todo mundo fala, a gente cuida de todos e demora a cuidar da gente. E, assim, um alerta de quanto isso é importante, né? Procurar um ginecologista, o seu favorito, né? Procurar o seu ginecologista para cuidar mesmo da sua saúde de forma antecipada ou cuidar de si pelo menos anualmente, né? Veja, os exames ginecológicos são preventivos, né? O ideal é a gente fazer o exame antes de estar doente, né? E eu digo muito às pacientes, a gente tem os órgãos femininos, são todos para dentro, são todos embutidos. Eu uso muito esse termo no consultório. Então, nada lá fora, nada exposto. Então, o útero está lá dentro, o ovário está lá dentro. Então, a gente realmente precisa fazer o exame antes que algo apareça, porque quando aparecer, geralmente é bem tarde, né? Então, os exames da mulher são preventivos. Uma coisa que atrapalha muito é que existe um tabu ainda e muita vergonha. Então, a paciente vai para o ginecologista, mas ela vai envergonhada, porque ela vai chegar lá e ela vai tirar a roupa, né? É o que deveria acontecer, pelo menos numa consulta ginecológica. A paciente tem que ser examinada. Então, isso ainda é um tabu porque a gente tem vergonha do nosso corpo, né? E mostrar o nosso corpo a outra pessoa ainda é mais ainda, né? Então, existe uma vergonha, tá? Que ainda não é vencida. Tem algumas gerações que têm mais, algumas têm menos, mas isso atrapalha o diagnóstico, certo? Então, nossos exames deveriam ser anuais. Depois, a gente já pode, hoje a gente tem exame para ser feito até a cada 5 anos, depois de uma certa regularidade. Então, a paciente faz, por exemplo, o exame preventivo do colo do útero, 2 anos seguidos, e aí ela pode passar para 5 anos, por exemplo, com o exame novo que saiu agora, tá? Que já está dentro do protocolo, que é o rastreio do HPV, tá certo? Então, assim, se você for para o médico, você tem como rastrear isso e você dar um diagnóstico de uma lesão que não é um câncer ainda e tratar e ficar boa. E se você não for, certo? Se você não for, você não vai conseguir diagnosticar, tá? E vai chegar tarde demais. Excelente. Ana, chegaram algumas perguntas relacionadas à parte da contracepção.
E aí as mulheres têm dúvida, será que o DIU é para mim? Será que para mim é o Implanon? Mas será que o Implanon vai me engordar? Será que o DIU vai dar cólica? Ainda tem, será que a pílula vai dar trombose, né? Tem várias coisas relacionadas a cada método. Por que você acredita que tem tanto isso, né? Tanto, não sei se a palavra adequada seria mito, ou tem tanta questão relacionada aos métodos contraceptivos. E se você pode comentar um pouco assim sobre quais são os melhores na atualidade, né? Para agora e o que a ciência tem para o futuro até hoje. Tá. Veja, os métodos contraceptivos, né, vamos falar primeiro da pílula, ele é uma medicação relativamente recente, né, da década de 50, 60, mais ou menos, então vamos falar aí de 60 anos de uma medicação, então é um remédio novo, né, a gente não pode dizer que é uma coisa antiga. Mas, ao mesmo tempo, para ser lançado uma medicação ou um método, ele passa por todo um rol de estudos de segurança. Então, o que é que a gente fala hoje? Que cada método vai servir melhor para uma determinada pessoa. Então, uma paciente vai se dar melhor com um comprimido, a outra vai ser melhor um anticoncepcional em injeção, Entendi. uma outra vai ser melhor um DIU, a outra um implante, por exemplo. Sim. Então, para cada pessoa, um método diferente. Então, quem vai fazer essa avaliação, junto com a paciente, claro, é o ginecologista. Então, não adianta ela pegar o método de uma amiga e usar ou achar que vai ser o melhor para ela, sabe? Então, ela precisa de um método que seja avaliado junto com o médico dela. E aí ela vai encontrar, porque aí o risco vai ser avaliado de acordo com ela. Então, se, por exemplo, uma paciente hipertensa, ela não vai poder usar algum método. O outro vai ser melhor para ela. Uma paciente que é obesa, ela usa um método. Uma paciente que é magra, ela tem um outro método. Uma paciente que tem cólica, ela vai favorecer com um determinado método, sabe? Então, cada método vai se encaixar com a paciente. Isso, muito, muito obrigada. Eu tenho 2 pedidos para você agora. Primeiro, te agradecer por você ter vindo. Você é muito, muito, muito importante para mim, não só como pessoa, na minha como mãe ou na minha carreira, né? Você, em vários momentos da minha vida, você teve o seu, como eu posso dizer, nem é seu espaço, é a sua importância, né? E eu costumo, essa questão da Maione antes de Maione mãe, a carreira, onde eu estive, você sempre esteve lá comigo desde que a gente se conheceu. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu precisava que você viesse, porque, como te falei, era muito importante que você viesse e fosse a primeira pessoa que estivesse aqui, mas o Maione Convida de 2026 tinha que começar com você, né? Porque isso faz toda a diferença para mim, Maione, ter você aqui comigo. E eu vou pedir para você deixar um recado para as suas pacientes. Você pode olhar para ali e deixar um recado primeiro para as suas pacientes. Depois eu peço outro recado, tá bom? Maione, você sempre me pega de surpresa. Eu queria dizer para as minhas pacientes que estou emocionada, né, de estar aqui. E que espero que vocês possam contar sempre comigo, né, na medida do possível, de uma ginecologista e obstetra mãe, mulher, né, esposa, tá? Sempre estarei disponível para vocês. Falando assim, sempre estarei disponível para vocês. A doutora vai continuar assim, fazendo partos, até quando? Já pensou sobre isso? A gente deixa para outro podcast? Me conta, assim. Por enquanto, a doutora mantém fazendo partos. Pronto. Então, deixa também um recado para as pessoas assim que você ama, sabe, que está aí no seu coração. Deixa um recado para eles, para a gente finalizar. Tem algumas pessoas que têm um cantinho especial, né, no coração. O que eu posso dizer para vocês é que vocês têm um lugar muito especial no meu coração, né? Tem 4 lugares, na verdade, que são muito especiais. Que não é para chorar, mas não tenho o que falar, né? Que vocês são muito importantes na minha vida, que é a partir de vocês que eu tenho forças para continuar com tudo. Obrigada. Esse foi mais uma Maione Convida, dessa vez muito especial com a doutora Ana Maria Guerra, e até a próxima. Tchau.